Meu nome é Carlos Emanuel, esse é o Futseracast e hoje vamos falar sobre futebol e eleições, na verdade futebol e política. Queria que fosse um programa bastante alongado, com vários exemplos políticos, mas eu fiz algum resumo só para nós refletirmos a importância do entendimento de política e como o futebol pode ser importante tanto para o bem como para o mal ser usado na política, né? E vamos aqui começando o nosso podcast falando sobre esses temas que envolvem também a nossa democracia. Quem não se lembra da ditadura militar brasileira e o futebol da seleção canarinha, usada como propaganda para o regime aqui no Brasil? Veio o tricampeonato e a taça Jules Rimet, em definitivo, ficou por aqui. Antes do Mundial de 70, João Saldanha, quem não se lembra do João Saldanha, comunista convicto e que classificou a seleção para o torneio de futebol, mas fora substituído por Mário Jorge Lobo Zagallo, ex-jogador bicampeão mundial da FIFA em 58 e 1962. A história do Zagallo é belíssima, mas nessa época o Zagallo era apenas um ex-jogador e o João Saldanha, um cara que entendia de futebol, tinha seu lado comunista, seu lado socialista, queria um país mais justo e a ditadura não perdoava, queria que o João Saldanha saísse e tirou ele, mesmo depois de ele classificar a seleção para a Copa do Mundo. Eram os tempos do milagre econômico de um país próspero e feliz, enquanto nos porões os presos que se opuseram ao sistema eram torturados, mortos e alguns desapareciam. Vivíamos momentos semelhantes aos atuais, quando poucos anos antes o AI-5 suspendia os direitos de habeas corpus, como hoje temos no caso do Lula. O fim do projeto vitorioso de Delfim Neto se foi em 73, com a crise do petróleo, e por isso veio aí o arroxo salarial e o lema: Brasil, ame-o ou deixe-o. Isso aí foi o tema da ditadura militar para as pessoas que estavam insatisfeitas com o projeto da ditadura. Salve a seleção, em frente àquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil pela mão, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos. Todo mundo junto, a música trazia esse hino pra frente Brasil. Então, dentro de campo era um espetáculo, uma seleção espetacular. Fora de campo existia essa crise no Brasil, essa ditadura militar. E vamos acompanhar um documentáriozinho pequeno falando sobre isso, né? Falando sobre essa história aí dos porões da ditadura e do time campeão em 70. Vamos lá, Futseracast. Tostão, Gerson, Rivelino e companhia trouxeram de volta o sonho do tricampeonato com a classificação para a Copa do Mundo de 1970 no México. Durante as eliminatórias, o time brasileiro era comandado pelo jornalista João Saldanha, um nome que incomodava um governo que surgiu em oposição a uma possível revolução de esquerda no país. Saldanha era comunista. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, o João Avelange,
E era uma pergunta, mas por que o João Saldanha? E a resposta dele foi muito interessante, a resposta dele foi, por que não o João Saldanha? Ele foi jogador de futebol, ele foi técnico de futebol, ele é comentarista esportivo, ele é o homem dos jornais, que era quem estava batendo tanto na CBD, né, a grande oposição. Ou seja, realmente era uma forma que a CBD, e aí sim apoiada pressionada pela ditadura, de conseguir criar, de certa forma, de acalmar. O João Saldanha acaba sendo contratado, né, ele tem uma certa liberdade no início, até porque ele é durante Costa e Silva, ele é contratado ainda durante o regime do Costa e Silva, que era um presidente que não vai ter esse impacto todo no mundo esportivo, né, e ele também fica doente, então tem a morte do Costa e Silva nesse momento. A campanha da seleção nas eliminatórias foi uma campanha muito boa. E aí a gente tem esse intervalo entre eliminatórias e os jogos que começam para a preparação da Copa. E exatamente nesse intervalo é quando o presidente Médici vai ser eleito pelo colégio eleitoral e vai se tornar o presidente naquele período. Com a entrada de Médici no governo, as relações entre política e futebol ficaram ainda mais íntimas. E João Saldanha, é claro, deixa o comando da seleção. Sob a influência dos militares, a CBD elabora um plano de treinos para a seleção em que se destacam a disciplina e o trabalho. É inegável, e até hoje isso é verdade, que a Escola de Educação Física do Exército é um centro de excelência na área de preparação física. Isto beneficiou a seleção, que ia jogar num país que tinha o problema da altitude, e não por acaso, se você olhar para aquela Copa, você verá que o Brasil, em regra, ganhou seus jogos todos no segundo tempo, né? Principalmente da Itália, quando os dois foram jogar na cidade de México. Realmente, os melhores profissionais da época, eles vão ser militares. A escola de educação física do Exército era muito boa, ela tinha um grande reconhecimento nacional e internacional. Então, a militarização, ela também tem que ser pensada nesse sentido. Existe uma grande diferença, né, entre a presença de profissionais que realmente vão ser contratados pela sua profissão de atleta, digamos, não de atletas, mas de treinadores e tudo isso, e a presença quando você começa a ter de realmente generais e homens do governo ali dentro para esse controle. Que isso vai acontecer principalmente a partir da Copa de 1970, com a saída do João Saldanha antes da Copa. A tradicional frase que a gente ouve, que ele falou para o presidente Médici: eu não escalo o seu ministério, o senhor não escala a minha seleção, uma coisa assim. Ele realmente falou essa frase, mas realmente existia uma pressão do presidente Médici para que o João Avelange chamasse o Dario, né, o Daná Maravilha. Era uma pressão, sim, os meios começam a bater nisso fortemente, as pessoas também começam a cobrar do João Saldanha porque ele não entra, se ele não entra só pela questão política, e existe também a questão do medo do que o Saldanha faria durante a Copa, com o microfone na frente dele. É a questão que se colocava ali na caserna, né, naquele momento. O cara vai pegar um microfone, campeão do mundo, e a voz dele vai ser ampliada para o mundo inteiro, e ele pode denunciar tortura, porque o Saldanha fazia isso. O Saldanha aproveitava a viagem da seleção brasileira para levar documentos para fora, denunciar a tortura, e eles sabiam disso. Então, a minha hipótese e a de várias pessoas, e de certa forma que os documentos e depoimentos mostram, é que, a despeito de todos os seus erros, o Saldanha caiu também pelos seus méritos e pela sua coragem. Se o futebol já era o principal instrumento de propaganda militar, a conquista do tricampeonato camuflava ainda mais as brutalidades do governo ditatorial. O Médici, primeiro, antes da própria seleção chegar, ele já vai começar a se aproveitar dessa vitória, o presidente Médici. Por exemplo, ele vai abrir as portas do palácio para a população entrar, e ele vai falar para o jornalista: deixa o povo entrar, festa do povo, o povo seu presidente. Então, ele não precisa nem da seleção ainda para já começar a usar isso a seu favor. E quando a seleção chega, ele faz questão, ele está ao lado, ele tira as fotos que são tão conhecidas e reproduzidas, ele segura na taça também, ele vai levantar, ele vai fazer um grande almoço, recebe todos eles, recebe João Avelange, né? E ele vai manter uma certa, digamos, ele consegue manter uma relação muito positiva sem passar por um exagero, que ele faz ao longo de toda a Copa também. Por exemplo, em reportagens aparece ele assistindo jogos em casa,
Era comum perguntar ao Médici qual era a opinião dele sobre os jogos. Quando o Brasil vencia, ele mandava telegrama para os jogadores, dando força. E essa é a grande jogada que a ditadura vai fazer naquele momento. Eu faço sempre questão de lembrar que, na história do Brasil, olhado em perspectiva de hoje para trás, o Médici não é o presidente do radinho de pilha tricampeão do mundo. É o presidente de um dos períodos mais nebulosos da história do Brasil, é o presidente da tortura, dos desaparecimentos, das prisões, dos calabouços. O Brasil reverencia o Pelé, o Tostão, o Gerson, o Virolino, o Jairzinho, não o Médici. Carlos Alberto, el capitán, como una donación por decreto real de su majestad, exonerantes do nascimento, Pelé. Tá aí um documentáriozinho do canal Futura que a gente trouxe aí, um trecho para você aí acompanhar essa história. Dando continuidade, né? Temos outra ditadura que se ligou um pouco ao futebol. Na Espanha, nos tempos da ditadura franquista, um time modesto apoiado pelo regime seria uma das maiores forças do futebol mundial, o Real Madrid. Isso quem diz é o documentário de cerca de 1 hora chamado O Madrid Real, a lenda negra da glória branca. A história conta que a vinda de Di Stéfano para o Real Madrid se deu por uma disputa com seu maior arquirrival, o Barcelona. Seria também a construção do estádio Santiago Bernabéu feito com dinheiro público. Num período da ditadura, o Real venceu depois de um jejum de 2 décadas e faturou 14 troféus, entre eles as 6 primeiras Copas Europeias. E aí, ainda durante a Guerra Civil Espanhola, o Real Madrid foi presidido por um comunista, contrário ao regime franquista, Antônio Ortega Gutiérrez, coronel do Exército. No período à frente do Madrid, não houve partidas oficiais, pois a Liga Espanhola e a Copa do Rei estavam suspensas, e nessa época o presidente vermelho se concentrou em lutar contra as touradas e as apostas em corridas de cavalo. Em 1939, com o cerco das forças de Francisco Franco, Ortega teve que fugir, mas foi capturado, preso, julgado e condenado à morte. Tá aí a história que o Real Madrid esconde, a história aí de um presidente comunista à frente do Real Madrid, que tentou aí se confrontar com o Francisco Franco na ditadura militar aí espanhola, mas não foi como pensam aí os fãs do Real Madrid, que hoje é um dos maiores, se não o maior time do mundo, o Real Madrid, de grandes craques. Então vamos ver aqui outro documentáriozinho, na verdade uma matériazinha do EI, falando sobre essa história aí da ditadura militar ao lado do Francisco Franco, ao lado do Real Madrid. Vamos acompanhar aqui no Fute Cearacast. Acompanhe aí mais essa história, futebol e política. Com a polêmica da proibição do uso de bandeiras da Catalunha na final da Copa do Rei, decisão que logo depois foi revogada, é mais um episódio que mostra que o futebol e a política andam bem juntos, especialmente na Espanha. A parceria é tão grande que, segundo muitos espanhóis, o grande Real Madrid viveu tempos áureos graças a uma das ditaduras mais cruéis do século XX. Você vai entender essa história agora e é hora de como o esporte explica o mundo aqui no Caderno de Esportes. 10 vezes campeão da Liga dos Campeões, 32 vezes campeão espanhol e 4 vezes campeão mundial de clubes. Os números falam por si só. A história do Real Madrid é recheada de glórias, não há dúvidas. Mas para muitos espanhóis, uma das mais sanguinárias ditaduras da história teve uma grande parcela de responsabilidade pela fase mais gloriosa da história do clube. O Real Madrid foi fundado no ano de 1902 e em seus primeiros 30 anos obteve razoável sucesso no cenário nacional.
Foram 2 títulos do Campeonato Nacional e 6 Copas do Rei até o ano de 1936, quando a Guerra Civil Espanhola interrompeu a disputa dos campeonatos nacionais e mudou a história do país e do clube da capital. O conflito, vencido pelas forças nacionalistas sob o comando do general Francisco Franco, deixou mais de 330 mil mortos e um país destroçado nas mãos de um ditador. A devastação pós-guerra atingiu também o Real Madrid, que perdeu parte do seu quadro de atletas e funcionários durante a guerra, além de ter troféus saqueados. Um ex-jogador merengue foi o principal responsável por tirar o clube da lama, Santiago Bernabéu. Soldado das forças nacionalistas durante a Guerra Civil, Bernabéu recebeu apoio do ditador para reerguer o Real, que passou a ser usado como propaganda do regime espanhol. Segundo o documentário de Carles Torres, A Lenda Negra da Glória Branca, Franco interferiu diretamente em momentos-chave da história do Real. A influência do ditador foi crucial, por exemplo, na construção do estádio do Real Madrid, que recebeu o nome do então presidente Santiago Bernabéu. Apesar da situação financeira complicada após a guerra, o campo madridista foi erguido com dinheiro público, um privilégio do governo ao clube da capital. O generalíssimo Franco também ajudou o Real a vencer a disputa com o Barcelona pela contratação de Alfredo Di Stéfano. O argentino tinha seus direitos divididos entre River Plate da Argentina e Milionários da Colômbia, que ainda não era reconhecido pela FIFA. Enquanto o Barça negociou diretamente com o River, o Real conversou com os colombianos, causando um impasse na transferência. A Federação Espanhola, pressionada por Franco, ordenou que Di Stéfano jogasse 1 ano por cada time durante 4 temporadas. Essa decisão fez com que o Barcelona desistisse do negócio. Durante os 25 anos de governo franquista, o Real conquistou 6 Liga dos Campeões, 13 campeonatos espanhóis, 2 Copas do Rei da Espanha, 1 Mundial de Clubes. As vitórias do time de Madrid eram utilizadas como forte propaganda da prosperidade da ditadura espanhola. Apesar dos indícios de interferência de Franco, quem jogou no time merengue na época nega a influência do general. Además, aqui tinha uma coisa que dizia que Madrid era o equipo de Franco, de presidente. E isto é toda mentira. O que passa é que Madrid ganhava tudo e, claro, Franco se apoiava no Real Madrid para levar a Espanha para arriba. E isso era o que passava, mas o Real Madrid era um equipaço. Hoje em dia o Real Madrid não está como antes, mas o Real Madrid foi um grande equipo. Com o Real Madrid ganhei uma Copa da Europa, uma Copa Intercontinental, 2 campeonatos daqui da Espanha. Quer dizer, eu estou muito contente. O assunto é polêmico e, por isso mesmo, é constantemente trazido à tona. Franco está na história da Espanha e do Real Madrid, um clube que, ao longo de seus 114 anos, encantou gerações e se transformou em um dos maiores do mundo. Polêmico, hein? FutCearacast, trazendo histórias para você, nacionais e internacionais, sobre política, futebol, aí para você construir o seu ponto de vista. E também em terras brasileiras teve um exemplo, nós falamos de ditaduras, vamos falar também agora de democracia. O futebol teve aí esse momento como propaganda aí de regimes cruéis, o lema Brasil ame ou deixe-o, e agora teve também a questão da propaganda aí do Real Madrid nas mãos de Francisco Franco, e vamos falar aqui uma democracia no futebol. E a política estava mesmo envolvida no futebol. No Brasil tivemos um exemplo disso em 84, na verdade 2 anos antes, em 82, quando o Corinthians, que passava por maus resultados no Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista, e com o fim do mandato de Vicente Mateus, assumiu o clube Valdemar Pires, que escolheu o sociólogo Adilson Monteiro como diretor de futebol.
Assim surgia a democracia corintiana, termo dado pelo publicitário Washington Oliveto e pelo jornalista Juca Kfouri, quando eram usadas nas camisas frases como "direta já" e "eu quero votar para presidente". Foi o clube o primeiro em cenário nacional a usar publicidade nas camisas. Junte-se a isso os jogadores Sócrates, Vladimir Casagrande e Zenon lideravam o grupo politicamente, onde as decisões eram tomadas por voto igualitário de seus membros. Entre todo, seja jogador ou treinador, decidiam sobre contratações, regras de concentração, direitos ao consumo de bebidas alcoólicas e liberdade de expressar opiniões políticas. O sistema levou a equipe a uma semifinal do Brasileirão e a ganhar o Campeonato Paulista de 82-83, mas com os resultados ruins de 84 e 85 e a criação do Clube dos 13, fortalecendo a cadeira dos mandatários nos clubes, além do desconforto com o regime através do brigadeiro Jerônimo Bastos, resultou no fim do sistema inovador. O Corinthians aí revolucionando no futebol brasileiro. Eternamente dentro dos nossos corações, salve o Corinthians. Eu não entendia que desde pequeno eu não gostava muito do Corinthians. Talvez isso no meu inconsciente. Talvez seja por isso. Pelo Corinthians e a democracia corintiana, e no Brasil nós temos uma imprensa elitizada, que busca mais o lado dos empresários, e talvez o Corinthians tenha sofrido com isso, e a gente vai no imaginário coletivo levando isso sem saber. Mas o Corinthians é muito importante para o futebol com sua democracia corintiana, um exemplo aí, que durou pouco, 2 anos, tipo a Comuna de Paris, né, que durou pouco, mas que foi importante também, né? E aí o Corinthians, vamos ver um documentáriozinho, outro sobre Corinthians, democracia corintiana, a gente aqui refletir mais no FutCearacast. Grandes exemplos aí para o nosso futebol. Tem exemplos ruins, as ditaduras, e exemplos bons, as democracias. Esse é um exemplo bom, a democracia. Vamos lá acompanhar aqui no nosso podcast de toda semana. Vamos lá. A democracia corintiana foi um movimento que surgiu no início da década de 80 e foi liderado pelos jogadores Sócrates, Vladimir, Casagrande e Zenon. Foi o maior movimento ideológico da história do futebol brasileiro. Um período da história do clube no qual decisões importantes como contratações, regras de concentração, direito ao consumo de bebidas alcoólicas em público, liberdade para expressar opiniões públicas e outros eram decididas através do voto igualitário, ou seja, o voto do técnico, por exemplo, valia tanto quanto o de um funcionário ou jogador. Isso criou uma espécie de autogestão do time, algo revolucionário para o contexto da época. Em 1981, o Corinthians fez uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, assim como no Campeonato Paulista. Em abril de 1982, chegou ao fim a gestão de Vicente Mateus na presidência, e Valdemar Pires é eleito para assumir o clube. Pires escolheu um sociólogo como diretor de futebol do time, chamado Adilson Monteiro Alves. A função de Adilson era ouvir os jogadores e outros membros da equipe corintiana, somando este fator a presença de jogadores politizados no elenco, como Sócrates e Vladimir. Iniciou-se dessa forma uma revolução dentro do Corinthians. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil.
A partir daí, foi instituído um sistema de autogestão, em que jogadores, funcionários, comissão técnica e diretoria discutiam sobre as mais variadas pautas, como contratações, demissões e escalação do time, com base em votações. Um aspecto importante era que todos os votos tinham peso igual. O voto do técnico tinha o mesmo peso de qualquer funcionário. O Corinthians foi o primeiro clube a utilizar a camisa com frases publicitárias. Por iniciativa do publicitário Washington Oliveto, que na época era o vice-presidente de marketing do clube e um dos criadores do termo democracia corintiana, o time estampava em suas camisas frases de cunho político, como direta já ou eu quero votar para presidente. Isso no período da ditadura militar, quando os movimentos sociais começavam a se rearticular para a instituição de uma democracia. A partir de 1984, começou o plano para criar o Clube dos 13, onde a figura do presidente e sua cadeira no clube eram essenciais para o ingresso. Paralelo a isso, o time amargou resultados ruins nas temporadas de 84 e 85, e assistiu a clubes como o Flamengo, com modelo clássico de gestão, destacarem-se no cenário nacional. Logo depois, consolidar-se o futebol moderno vindo da Europa e trazendo meios privados e gerenciais de gestão de clubes. Houve até um plano para voltar ao movimento no final dos anos 80, mas acabou ficando sem força pela nova ordem do futebol mundial, que despontava com a FIFA, a UEFA e a Copa do Mundo de 90. A emenda Dante de Oliveira também contribuiu para o fim da democracia. Sócrates, que afirmou só deixar o Corinthians se ela não fosse aprovada, acabou se transferindo para a Fiorentina, depois que ela não passou pelo Congresso. Tá aí o Fute Cearacast e essa história aí, democracia corintiana. Foi importante para o nosso futebol que acontecesse isso, né? Essa história pelas terras brasileiras. E aí um pouco de eleições, jogadores e suas promessas. Os dirigentes de futebol na política já era comum no esporte, como Eurico Miranda, Evandro Leitão, Osmar Baquite, ainda os cronistas esportivos como Gomes Farias, Paulino Rochas. Mas com o tempo, os ex-jogadores também se aventuraram na carreira política. Romário, atacante dos 1000 gols, tetracampeão mundial e melhor jogador em 94, foi deputado federal, hoje é senador e que lidera a corrida com 14% ao governo do Rio de Janeiro. Danley, goleiro campeão da Libertadores pelo Grêmio, foi eleito em 2014 com 158 mil votos. Deputado federal com mais votos pelo Rio Grande do Sul. Bebeto, companheiro do Baixinho, que também foi eleito deputado estadual com 61 mil votos no Rio em 2014. Jardel, com 41 mil votos, foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul e depois teve um mandato cassado por corrupção. Infelizmente, né? O Jardel que vive o drama particular aí na sua vida. Grande jogador, mas que não tem uma vida muito boa, sempre complicada, né? Bobô, campeão brasileiro pelo Bahia em 88, eleito deputado estadual também, foi um grande jogador de futebol. E aí, é isso, galera. Temos mais sobre política, temos mais sobre futebol, e aqui é só pra gente acordar um pouco e ver que a política no futebol pode ser boa, pode ser ruim, pode ser oportunista, depende do contexto. Então, é bom refletirmos, está chegando o dia da eleição. Será que devemos votar apenas no nosso ídolo dentro de campo? Ou devemos conhecer as propostas dos nossos candidatos e escolher os melhores para o nosso país, o nosso estado? Esse foi o Fute Cearacast. Queria agradecer aí a vocês, mas eu vou antes falar aqui um pouco também sobre isso. Vou colocar aqui um amigo meu falando, um canal de esportes sobre isso, sobre política e eleições. Vamos aqui acompanhar esse canal que fala sobre isso, o nosso Fute Cearacast para você especial sobre esse tema importante
Política, futebol, eleições, na cola da prova, um canal de futebol. A gente tenta não se empolgar, mas é difícil, né? Tenta não colocar a camiseta amarela, mas aí a coisa vai caminhando, vai chegando perto, e aí a gente compra o álbum da Copa, paga R$2 no pacotinho e resolve fazer um vídeo sobre política e futebol. Fala aí, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo na cola da prova, e hoje o tema especial é política e futebol. Recentemente, um famoso jornalista e apresentador de TV fez uma coluna falando sobre política e futebol. E segundo ele, as coisas não devem se misturar. Mas o que é que a história nos diz a respeito disso? E é isso que a gente vai discutir agora. Será que uma coisa e outra tem a ver? Lá no século passado, no início da década de 1920, o futebol ele começou a se tornar um fenômeno de massas. Começou a se popularizar cada vez mais, principalmente na Europa e aqui na América Latina. Existem muitas explicações para isso. No entanto, aquela que a gente pode pegar aí, que é mais plausível, aquela que faz mais sentido, é o fato que você precisa apenas de uma bola e de uma pessoa para chutar. Junta meia dúzia de amigos, cria algumas regras ali, e tanto o rico, o pobre, qualquer um pode praticar. É nessa época que começam a se consolidar grandes clubes formados aí por pessoas pobres, por operários, aqui na América Latina e lá na Europa também, como uma forma de organizar a comunidade, como uma forma de lazer. Aqui no Brasil, a gente vai ver vários exemplos de clubes que foram formados a partir de imigrantes, operários, como o Corinthians, o Palmeiras, o Cruzeiro e tantos outros. Ou seja, uma forma de mobilizar a comunidade. Será que tem alguma coisa de político nisso? No entanto, da mesma forma que os clubes cresceram e se popularizaram e puderam mobilizar de maneira mais intensa a comunidade, eles também vão poder ser utilizados de uma maneira política pelo governo. Um exemplo disso vai ser aqui no Brasil na década de 30 e 40, durante o governo Getúlio Vargas. Getúlio enxergava o futebol como uma forma de unir pessoas dentro de um espaço, falar para esse grupo enorme de pessoas e poder utilizar as massas para influenciá-las politicamente. Dessa maneira, nos anos 30, nos anos 40, a gente vai ver a construção de vários estádios com apoio do governo, com respaldo do governo. Alguns exemplos são o estádio do Pacaembu, o estádio do Maracanã, o estádio de São Januário. Imaginem você, 20, 30, 40... 100 mil pessoas dentro de um espaço confinado, e o discurso do líder, que poderia atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo, justamente no momento em que elas estavam alegres, felizes, ali com a partida de futebol. A gente pode pegar essa ideia e levar para a Europa, por exemplo, do Mussolini, que no finalzinho dos anos 20 vai organizar o Campeonato Nacional Italiano como uma maneira de dar uma unidade para o país, uma forma do fascismo conseguir falar para todos, ou seja, o populismo, o fascismo e até mesmo o nazismo, eles vão incentivar a prática esportiva e vão utilizar o futebol, sendo esse uma prática popularizada, uma prática das massas. Querem ver um exemplo curioso disso? Entre 1939 e 75, o general Francisco Franco governou a Espanha com mãos de ferro, e durante esse tempo ele vai se utilizar do futebol como um meio político. Curiosamente, o time da capital, o Real Madrid, associado à realeza, associado à monarquia que ele havia restaurado, passou a ter cada vez mais apoio, cada vez mais investimentos. De um time que estava há muito tempo sem ganhar títulos, passou a ganhar um atrás do outro. Teve um estádio construído em tempo recorde, o Santiago Bernabéu. A propósito, o Bernabéu ele foi um soldado franquista, e o time da capital passou a ser uma força dentro do futebol espanhol. E até então, os dois maiores clubes da Espanha, o Atlético de Bilbao e o Barcelona, que representavam minorias, no caso, Bilbao representava o País Basco, o Barcelona representava a região catalã, eles passaram a ser ofuscados pelo brilho do grande Real Madrid. Lembrando que a Catalunha e o País Basco, eles eram regiões rebeldes, regiões que se opunham à ditadura de Franco. E pessoal, deixo para vocês aqui uma dica interessante de um documentário bacana falando sobre esse assunto. A Lenda Negra da Glória Branca. Assistam. Bom, agora vamos sair da Europa e vamos vir aqui para a América nos anos 60, 70, nos anos 80, na época das ditaduras latino-americanas. Um exemplo interessante da política e do futebol foi na Copa de 1970, no momento em que o Brasil tinha uma seleção matadora, talvez a melhor de todos os tempos. E o Brasil vivia o auge da sua ditadura militar sob o governo do general Médici.
90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. A seleção de 1970 na Copa do Mundo jogou brilhantemente, ganhou o campeonato e voltou com a taça na mão. O governo brasileiro, a ditadura, vai utilizar a vitória do Brasil para se beneficiar, para ganhar os louros da vitória, para fazer propaganda do regime, usando a nossa seleção canarinho como o símbolo de um período em que o Brasil ele vivia um momento bem difícil. Mas nesse mesmo período a gente tem um caso durante a ditadura chilena que vai completamente contra essa lógica do apoio às ditaduras, que foi o caso do jogador da seleção chilena Carlos Caselli, que durante uma cerimônia se negou a apertar a mão do facínora, do ditador Augusto Pinochet, e como consequência ele teve a mãe presa e barbaramente torturada por conta desse ato. No entanto, passado muitos anos, no final da ditadura do Augusto Pinochet, lá em 1988, foi feito um plebiscito para que a população dissesse sim ou não à continuidade do governo de Pinochet. E na campanha do não foi decisiva a participação de Carlos Caselli e da mãe. Nos últimos dias da campanha, eles gravaram um vídeo contando a sua história, o que os analistas políticos, eles dizem que foi fundamental para a vitória do não. Voltando aqui para o Brasil, nos anos 80, começa um processo de redemocratização lento e gradual. Depois de tantos anos de ditadura, a população brasileira não aguenta mais e começa a pedir o direito para escolher os seus representantes, para escolher o seu presidente. E nesse processo vai nascer, dentro do Corinthians, um movimento liderado por Sócrates Casagrande, que vai começar a discutir a questão da democracia no Brasil. O movimento começa meio como uma brincadeira para democratizar as relações dentro do clube, em que eles decidiriam tudo o que aconteceria, como seria dividido os prêmios, como seria feita a escalação, quando deveria haver aí concentração para os jogos. Mas rapidamente a coisa fica séria e Casagrande e Sócrates vão levar isso para os gramados. E não vamos esquecer aí do lateral esquerdo Vladimir. Ele foi fundamental também, viu, pessoal? Os jogadores corintianos, portanto, levaram para dentro do gramado aí o clamor pela democracia. E nasceu aí a democracia corintiana. O fato de uma das maiores torcidas do Brasil começarem a pedir pela democracia junto com seus jogadores vai ser crucial para as manifestações pró-democracia, pró-redemocratização e pró-diretas já. Já nos anos 90, nos anos 2000, a gente vai ver que as manifestações políticas no futebol não vão acabar. Vale citar aqui, por exemplo, a ação do jogador da Costa do Marfim chamado Didier Drogba. Em 2007, o Drogba, ele era um dos maiores jogadores do mundo. Ele jogava no Chelsea e estava disputando ali as eliminatórias da Copa Africana. Só que seu país passava por um conflito, uma guerra civil nesse momento. Drogba exigiu que o jogo entre Costa do Marfim e Madagascar acontecesse em uma das cidades rebeldes, não na capital. E apesar da tensão, ele conseguiu unir o país numa partida de futebol. E a partir desse momento, a gente considera que começa um processo de pacificação dentro da Costa do Marfim. Um outro caso mais recente foi na abertura da Copa de 2014, em que os torcedores descontentes começaram a xingar a presidente da República, começaram a entoar de maneira bastante mal educada palavras de baixo calão. Mas para finalizar, vamos falar aqui de um caso de um jogador que ficou bastante emblemático na história do futebol, principalmente ali nos anos 90. Éric Cantona. Cantona era conhecido pelas polêmicas, por sua posição aí rebelde, por sua posição política bastante radical, vamos dizer assim. E um belo dia, quando seu time, o Manchester, enfrentava o Crystal Palace, ele perdeu a cabeça com um sujeito que entoava ali alguns gritos racistas, alguns gritos xenofóbicos, e resolveu dar uma voadora no sujeito. O torcedor em questão que tomou a voadora, ele era um hooligan, ele era conhecido aí por participar de organizações violentas que tinham aí ligações com a extrema-direita xenófoba da Inglaterra na época. Depois do ato, Cantona foi punido devidamente, foi suspenso, mas a declaração dele, anos depois, dá um pouco do tom de como o futebol também é política. Acredito que para alguns é um sonho dar um chute nesse tipo de gente. Assim, eu fiz por eles, para que ficassem felizes. Moçada, valeu mais uma vez por acompanhar a gente aqui no Na Cola da Prova. Não esquece de compartilhar com os amigos. Não esquece de... Tá aí, pessoal. Esse aí, Na Cola da Prova, que a gente colocou aqui no canal, o João Ivo Fonseca, que apresentou aí. São alguns canais que a gente usa aqui no podcast como fonte também, para poder engrandecer esse podcast. E ele não falou, esse rapaz, mas eu aqui, Carlos Emanuel, falo também que eu me lembrei sobre a ditadura da Argentina,
É aquela Copa de 78 que a Argentina ganhou para agradar a ditadura militar de lá, né? Aquele placar contra o Peru, com certeza um placar arranjado, tirou o Brasil ali talvez do título da final e trouxe a Argentina para um título contestado, né? Mas um título que foi para agradar a política, né? Em 1978 você vê que ninguém nem lembra desse título. Os argentinos lembram mais de 86 com Maradona do que de 78 com Mário Kempes e companhia, Daniel Passarella, né? Mas é isso. Queria agradecer a sua audiência e a sua companhia. Esse é o podcast Futseracast. Eu sou o Carlos Emanuel, produção, edição e tudo mais para você. Muito obrigado a quem nos escutou.